Bom, a pergunta do nosso irmão Rafael, então, a gente chama sobre o problema da sucessão apostólica. Essas novas igrejas que estão surgindo, quem foi que ordenou elas? Já que não, elas são movimentos dissidentes de outras igrejas também. Qual seria a igreja verdadeira? Né? A igreja católica vai dizer que ela é a verdadeira, a presbiteriana vai dizer que ela é a verdadeira, a luterana vai dizer que ela é a verdadeira, e nós vamos dizer que nós somos a igreja verdadeira. Como que funciona isso? Assim, nós temos que ter um fio de prata que vem ligando a igreja. Aí nós temos na teologia, nós temos o estudo sobre a sucessão apostólica. Sucessão apostólica, a igreja ela tem que sair lá do tronco apostólico e chegar até nós. Nós somos os ramos, nós não somos o tronco apostólico, nós somos os ramos. Então, o que é que nos dá garantia de que nós estamos ligados ao tronco apostólico? Será que é a imposição de mãos? Algum apóstolo tem que colocar as mãos sobre nós para que a gente possa ser legitimamente cristão? Então, como que funciona isso aí? Então, vamos voltar mais ou menos nesse aspecto. O Senhor Jesus deixou o Espírito Santo, que caiu sobre os apóstolos em Jerusalém, e o Espírito Santo, ele é quem tem, ele que é o vicário do Filho de Deus, ele que é o substituto do Filho de Deus. Não é que ele substitui, tira Jesus e fica ele, mas ele é o representante, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, o primeiro sinal é a presença do Espírito Santo. Não é um sinal objetivo, tá bom? Não é um sinal exterior, é um sinal no homem interior, é a presença do Espírito Santo promovendo a pregação da palavra de Deus, promovendo o ministério dos seus dons espirituais, promovendo a conversão das pessoas, um novo nascimento, promovendo a pregação da palavra de Deus em excelência. Isso aí é o Espírito Santo. Não é objetivo isso aí, não dá para você quantificar isso aí, falar, tá vendo ali é o sinal do Espírito Santo. Pode ser, pode não ser, mas é algo interior. E segundo, lógico que a fidelidade é a palavra de Deus. Fidelidade, a gente se mantém fiel aos primórdios da palavra de Deus sendo pregada, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando entra a tradição da igreja, a gente já sabe que a tradição não é a palavra de Deus, então a gente não é obrigado a guardar a tradição, mas a gente tem que guardar a palavra de Deus. Esse é o sinal. Mas a questão aqui é a imposição de mãos. Pô, a imposição de mãos ela não é assim uma ordenança, tá? Imposição de mãos não é uma ordenança do Senhor Jesus para estabelecer o ministério, não é. É uma tradição da igreja, é uma tradição judaica inclusive, mas não é uma ordenança. Não é necessário haver imposição de mãos por ordenança. Podemos ter esse costume ou não. Tem o Espírito Santo que separa. Ou vocês acham que houve imposição de mãos sobre o apóstolo Paulo para que ele fosse apóstolo? Não houve. Barnabé impôs as mãos sobre ele? Também não impôs. Ananias impôs as mãos sobre o apóstolo Paulo, ordenando ele ao ministério? Também não. Então ele mesmo diz, eu não recebi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus. Então o próprio Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo. Pode então acontecer assim, que alguma pessoa seja chamada diretamente por Jesus para iniciar um ministério, iniciar um trabalho, abrir uma igreja, expandir a obra de Deus, e sem reconhecimento público de outros ministros. Pode acontecer, porque aí entra uma disputa política, irmãos. Disputa política, que é uma disputa de poder. Eu ordeno uma pessoa e ele vai lá e divide a igreja. Então é melhor não ordenar. Agora, se o Senhor Jesus chamou, não há imposição de mãos, ele vai lá e faz o trabalho dele. Em contrapartida, existem os charlatães, os oportunistas, gente que está pegando onda. Aí nesse negócio de todo mundo está abrindo igreja, todo mundo está sendo pastor, está todo mundo dividindo, todo mundo acha que tem a unção apostólica, sai abrindo ministérios por aí, fazendo tentativas de charlatanismo, porque a finalidade não é pregar a palavra de Deus, e sim ganhar nome e dinheiro, se montar na vida. Quer dizer que a gente não é inocente, a gente não é ingênuo de julgar que todas as igrejas que estão abertas aí, que tem nome de igreja, são igrejas. Nós somos ingênuos. Mas também a gente não é radical em dizer que a única igreja verdadeira é aquela que vem impondo mão por mão, de mão em mão. Sobre o movimento protestante, a gente vai dizer o seguinte, irmãos, olha, existe realmente uma igreja no Novo Testamento, que é a dos apóstolos. Existe uma igreja que é plantada em Roma, que não foi plantada pelos apóstolos. Os
Os apóstolos só estiveram lá, mas eles não plantaram a igreja lá, quer dizer que não foi Paulo e não foi Pedro quem plantou a igreja lá em Roma. Quando o pessoal fala da sucessão apostólica, quer dizer o quê? Que Pedro foi o primeiro Papa de Roma. Não é verdade. Isso aí é um absurdo histórico, não é verdade. Não é verdade. Mas o pessoal insiste nessa farsa, né? Nessa falácia, não é verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Quem é que pastoreou Roma? Clemente. Clemente pastoreou Roma. Clemente que andava com Paulo. Então, Clemente andava com Paulo. Veja só, tem a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém reconhece que o apóstolo Paulo prega para os gentios. Ele tem um companheiro chamado Clemente. O Clemente é colocado como um pastor em Roma, mas ele não é pastor de todos os romanos, porque a igreja de Roma ela era gigante. Então ele era pastor em Roma, ele era reconhecido. Então você tem aqui Jerusalém, Paulo, Clemente, e depois vem outros pastores que vão pastoreando Roma também. Pronto. Aí depois vai se formar aquele colosso que se tornou a Igreja Católica, com a ordenação dos padres. Ordenação dos padres. Passam-se os 1500 anos. Então a ordenação está acontecendo por mão dos romanos e do outro lado está acontecendo a ordenação lá da Igreja Oriental, a igreja chamada Ortodoxa. Está acontecendo também. Tem a ruptura entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. João Calvino recebeu ordenação ao sacerdócio. João Calvino. O Ulrico Zwinglio era da Igreja Católica também. Martinho Lutero era da Igreja Católica também. Receberam a ordenação. Então, se alguém quiser criar uma veia, uma linha histórica de imposição de mãos, nós estamos legítimos, irmãos. Senhor Jesus, Espírito Santo, Igreja de Jerusalém, Paulo, Clemente, Igreja de Roma, de todos os romanos lá, Calvino, Zwinglio, Lutero, todos eles estão recebendo imposição de mãos, todos. Faz a ruptura denominacional, ruptura política, bem, ruptura doutrinária, faz a ruptura, mas se mantém a unidade na crença da pessoa do Senhor Jesus. Aí, de Lutero, igrejas evangélicas, sempre tendo seus pastores que são ordenados, sempre tendo igrejas evangélicas, e dentro das igrejas evangélicas, os irmãos, até os movimentos chamados carismáticos. Movimentos carismáticos onde as pessoas recebem diretamente do Espírito Santo dons, e esses dons se tornam em ministérios, e os ministérios se tornam denominações. O irmão entendeu? Então esse é um argumento construído para dizer o seguinte: nós estamos dentro de uma sucessão apostólica natural, pela presença do Espírito Santo. Estamos ligados diretamente à igreja de Jerusalém, porque as divisões que aconteceram foram políticas. Se não houvesse ganância pelo poder e desvio doutrinário, não haveria rupturas. Houve desvio doutrinário, houve ganância pelo poder e houve a necessidade de se fazerem reformas. E dentro dessas reformas aí, aqui estamos nós. Tranquilos. Bom? Caso contrário, nós ia ter tempo